Meus irmãos, graça e paz, com muita alegria que nós mais uma vez estamos juntos, para assim compartilharmos a palavra de Deus, o que nós entendemos ser muito importante. Como nós falamos a semana passada, no vídeo de introdução, vamos estar então trazendo mensagens, um estudo que vai decorrer todo o livro de Apocalipse. Nós estudamos a semana passada do versículo 1 até o versículo 3, e hoje então quero ler com você, dando sequência a esse estudo, do capítulo 4, do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo de número 8. Não deixando de lembrar você que é muito importante que você possa estar ouvindo as mensagens, tá bom? Se edificando, e também compartilhando essa mensagem a um parente, a um amigo, a pessoas próximas de você, porque você vai estar então contribuindo para que essa pessoa ouça a palavra de Deus e possa então existir a possibilidade dela ter uma mudança de postura, de entendimento, e assim então passar a entender e obedecer a palavra de Deus, que é muito importante. Tá bom? Então eu queria ler com você, dando sequência, o capítulo 1, o versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Pai, obrigado porque temos a graça, o privilégio, e o Senhor nos deu o entendimento de compreender a Tua palavra. Eu te peço esta noite, Pai, que o Senhor possa nos falar cada vez mais, nos ensinar, nos instruir, e assim também todo aquele que porventura vier a ouvir a mensagem, ó Deus, meditar nela, possa também ser edificado e tenha compreensão da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus, nós oramos, pedimos a Tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a exemplo do que foi dito a semana passada, este livro de Apocalipse, ele é um livro que ele é dividido em sessões. E você vai perceber, como foi dito, que são sempre sessões de 7, porque o número 7, ele é muito enfatizado neste livro. Tanto é que você vai ver que ele vai se direcionar agora, não é isso, às 7 igrejas. Que o texto vai nos ensinar que são as 7 igrejas que existiam na Ásia. Lembrando que esse número 7, por ser um número totalitário, um número de totalidade, essas 7 igrejas representam toda a igreja na sua constituição geral. Ou seja, nós entendemos que a junção, amém, de gregos e gentios, de judeus e gentios, formando um único povo, porque Deus não tem mais predileção por ninguém, quer seja branco, negro, quer seja amarelo, azul, quer seja brasileiro, judeu, americano. Deus não tem predileção por nenhum povo, por nenhuma raça especial, amém. Deus vê uma igreja só, amém, de forma espiritual, uma igreja obediente, a qual neste livro é representada pelas 7 igrejas, tá bom? Eu tenho um texto muito importante que eu queria ler com você, que está lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 2, do versículo 14 ao 18, e eu vejo que é importante ler esse texto, porque esse texto vai nos dar exatamente esse entendimento daquilo que Deus em Jesus fez, unindo os povos
em Jesus, amém, todos passamos a ser um, porque ele fala lá no texto. Eu quero até ler com você rapidamente. Lá no capítulo de número 2, versículo 14, eu vou ler com você e você vai aí compreendendo, e depois eu quero dar uma breve explicação. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então veja bem, quando ele fala aqui que de ambos ele fez um, ele quer dizer o quê? Judeus e gentios. Amém? Por que judeus e gentios? Porque judeus representam o povo, amém? No princípio da revelação de Deus, esse povo, né? Que receberam da parte de Deus os oráculos de Deus. Não é isso? E esse povo recebeu essa missão de poder, através do recebimento dela, amém, usufruir desse benefício, mas ter também o propósito e a missão de levar aos outros povos, amém, esta mensagem. Isso se cumpre plenamente em Jesus, porque ele é aquele que realmente cumpre isso e faz dos dois um só povo, constituindo então a igreja. Não é isso? Termo igreja, né? Você pode chamar congregação, você pode chamar comunidade, você pode chamar ajuntamento, porque a nomenclatura, ela não vai definir o que é e o que não é certo com relação a se é igreja, congregação, se é comunidade. O que importa é que é um povo que foi unido por Jesus, amém? E é o povo de Deus, que são os santos em Jesus, que foram santificados. Isso é importante. E ainda em cima disso, é bom você entender bem que esse termo santo não quer dizer que os que se convertem a Jesus por compreender a palavra são melhores do que os outros, não. Simplesmente eles compreendem a palavra e passam a viver de uma maneira a qual obedecem a palavra. Amém? Então passam a serem separados, né? Porque o termo santo é separado, né? Passam a ser separados, amém? Tendo uma postura, um comportamento diferente, segundo a palavra, amém? Dos que ainda não compreendem a palavra e não ainda usufruem desse benefício tão grande que é o de Deus, né? Que é o de Deus vindo até nós, por meio de Jesus. Isso é muito importante, é isso? Então quando ele fala que as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos estar estudando mais para frente, é exatamente isso. Ele quer que você tenha esse entendimento, amém? Que em Jesus, né, nós somos um, que ele fez de ambos um só povo, amém? E fez isso que através da sua morte, amém? Da sua morte vicária, através da crucificação. Isso é muito importante. Tá bom? E veja bem o texto ainda comigo aqui, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Eu quero ainda enfatizar esse termo igreja, porque, irmãos, é muito importante você ter esse entendimento. Por que igreja? Porque a igreja, porque a comunidade dos santos, o povo de Deus, ele é a única instituição composta por humanos, por seres humanos que são falhos, amém? Mas que tem a direção, né? Que tem a regência do próprio Deus. Então veja bem, Deus ele dá à igreja uma autoridade suprema. Porque isso é importante, porque somente a igreja, através da igreja, é que os principados, as potestades, toda a intenção maligna vai ser destruída. Somente a igreja possui este poder. Nenhum poder mundano tem isso. Nenhum governo, seja qual for ele, seja qual for a potência mundial, né, dessa época ou de uma época futura, ela pode ter um poder de forma militar, ela pode ter um poder financeiro, ela pode ter um poder político, até mesmo um poder religioso,
Mas nada disso vai fazer com que consiga cumprir o propósito de Deus, que é o propósito, amém, da regeneração plena, amém, do ser humano, para viver em um novo estágio, em uma nova configuração. Então, somente a igreja, e veja bem, a igreja que só Deus vê, a igreja espiritual, a igreja que obedece à palavra, a igreja desapegada. Não é uma igreja que se constitui forte porque tem um poder aquisitivo bom, financeiro bom. Não é por isso. Não é porque não é uma igreja porque ela possui na sua congregação, no seu ajuntamento, um número grande de membros locados ali. Não é isso. Mas sim uma igreja que obedece o mandamento. Uma igreja desapegada, uma igreja que obedece o mandamento e não tem apego, amém, com nada deste mundo. A mensagem é muito clara de Jesus. Ele fala, separando os 70, ele fala, vão de 2 em 2. Não levem 2 alforjes, não levem 2 sandálias, não levem 2 túnicas. Não é isso? Quer dizer o quê? Que a igreja de Deus é uma igreja que não tem vínculo de apego nenhum com as coisas deste mundo. Jesus foi bem claro com isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é material, amém? Nada disso. Ele fala a Pilatos, não é isso? Quando Pilatos diz, eu tenho poder para te libertar ou te prender, e ele responde, nenhum poder você tem sobre mim, porque do céu não foi te dado. Ele falou mais ainda, ele tem um reino. Jesus fala, eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo agora, meu Pai traria uma legião, um juntamento enorme de anjos para pelejar minha causa, o que comprova que o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um reino espiritual. Então a igreja tem sim nela, todo o poder da divindade, porque quem rege a igreja não é homem. Quem rege a igreja não é estrutura física, não é poder financeiro, nem poder político. O que rege a igreja é o próprio poder de Deus, amém, que tem sobre a igreja o domínio. Tanto é que a Bíblia vai dizer aqui para nós, que Jesus, ele anda no meio dos candeeiros e tem nas suas mãos as 7 estrelas, dando um entendimento pleno. Eu quero até ler com você um texto ainda em cima desse pensamento do poder conferido à igreja, amém? Porque é muito, muito importante que isso fique claro para quem está hoje ouvindo essa mensagem aqui e que possivelmente vai ouvir depois. Lá em Efésios, capítulo de número 3, do versículo 8 até o versículo de número 10, olha o que o texto diz. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que o texto diz. Era um mistério, oculto em Deus, e que agora ele revela. Entendeu? Ele revela, E essa revelação vem por meio de Jesus e é manifesta através da igreja. Então a igreja tem esse poder, essa capacidade de transportar a mensagem, de encarnar, de certa forma, Jesus para as pessoas. Amém? Tanto é que tem um termo, lá em Atos, que diz que teve um tempo determinado naquela época que passaram a chamar, os seguidores de Cristo de cristãos. Por quê? Porque eles eram pequenos cristos. Ou seja, eles reproduziam na vida deles exatamente a vida que Jesus viveu nesta terra. Então, um cristão que tem por base, por molde, tem por referência a forma de Jesus andar, se comportar e agir, quando ele esteve aqui, a igreja de Deus, é verdadeira, é essa. Então é simples a gente entender. Olha para a igreja nos tempos de hoje
e olha para Jesus, como ele andava e como ele ensinava. E aí você faz um paralelo. Você vai entender o que é a igreja de Jesus e o que não é a igreja de Jesus. Simples assim. E a igreja de Jesus, ela vai de fato, irmãos, ela vai de forma plena, ela vai realmente cumprir aquilo que Jesus quer. Amém? E é exatamente para isso que a igreja foi colocada, trazida por Deus sobre essa terra. Então isso é muito importante que a gente compreenda. Né? Isso ainda lendo aqui o texto, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu quero ainda enfatizar aqui uma questão importante. De que forma prática, então, qual o poder que a igreja vai se apossar para que o mundo possa ver que ela é diferenciada? Para que o mundo possa ver que a igreja é um organismo separado. O texto vai dizer aqui que por meio, não é isso? Da parte dos 7 Espíritos que se acha diante de Deus. Isso aqui é importantíssimo a gente entender. Porque o que quer dizer aqui os 7 Espíritos? Que Isaías vai dizer lá no capítulo 11, no versículo 1 a seguir, que lá então tem 7 características, não é isso? Que a gente tem que entender, porque é por meio dessas características que a gente vai entender de fato como que a igreja, irmãos, deve agir. Vamos ler lá? Quero que você vá comigo lá, vamos dar um pulinho até lá, você vai entender direitinho. Lá em Isaías capítulo 11, veja bem que vão ter 7 atributos aqui, que vai nos dar clareza, Isaías capítulo 11, versículo 1 a seguir, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Aí vem aqui: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro termo, Espírito do Senhor. O rebento é Jesus, que vem e tem sobre ele o Espírito de Deus pleno. Então, primeira questão, o Espírito do Senhor. Uma igreja de Deus verdadeira tem sobre ela a total obediência ao Espírito de Deus, porque ele que ensina a igreja, ele convence o pecador do pecado. Então a primeira característica que ele quer nos ensinar aqui, por meio do texto lá lido em Apocalipse, e agora referência aqui em Isaías, que o Espírito do Senhor age. Tanto é que Jesus disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito para que o Espírito possa guiar vocês em toda a verdade. Ou seja, ele mesmo vai e o Espírito desce, e o Espírito rege a igreja. Aí o Espírito do Senhor vai gerar em nós, como gerou nele, característica que vai nos diferenciar, amém? Do comportamento das pessoas que ainda não compreendem a palavra, porque vai dizer aqui, Espírito segundo, de sabedoria. Está vendo? Sabedoria o quê? Sabedoria de Deus. Importantíssimo isso. Sabedoria do Senhor. Por quê? Porque quando você vê que Salomão, ele tem lá um sonho, ele vai oferecer sacrifícios a Deus, ele vai levar 1000 holocaustos. E aí ele tem uma visão, um sonho. E ali aparece o Senhor para ele, na visão, no sonho, e diz ele: pede o que queres que te darei. Salomão, ele em vez de pedir riqueza, honra e glória e pedir seus inimigos, o texto fala o que lá? Que ele pede sabedoria para lidar com um povo tão numeroso sobre a terra. Então veja bem, você entende que Salomão não perde um atributo, amém? Que nós vemos, que a gente entende aqui, é uma sabedoria que vem do alto, para saber lidar com as pessoas, amém? É algo divino. Então, o Espírito do Senhor primeiro, depois o Espírito de sabedoria, segundo, de entendimento.
Entender o propósito de Deus. A palavra entendimento tem como vem à nossa mente o que? Entendimento vem de mente. O que está aqui, né, nos dando uma razão, entendimento. E a Bíblia fala, né, lá em Coríntios 2,14, né, que nós temos a mente de Cristo para pensar como Ele, é ter entendimento, né, entender as coisas do Senhor, entender a palavra, entender, né, e compreender e saber o que a palavra quer de nós, para que a gente possa fazer não o que nós queremos, mas fazer o que Deus quer, por meio de um entendimento que vem da parte dele. Porque o texto fala lá, nós temos a mente de Cristo. Amém? Aí continua aqui, terceiro, o espírito de conselho. Está vendo? Ter bons conselhos, irmãos. Aconselhar as pessoas. Levar as pessoas a ter o entendimento de que, né, a lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aconselhar as pessoas do caminho de Deus. Amém? E quarto, de fortaleza. Amém? Ser forte. Amém? Ele fala lá, o texto fala para Josué, né? Seja tão somente forte e corajoso. Ou seja, tem que ter força, porque não é difícil lidar com as coisas do mundo, mas temos que ser forte no Senhor. Amém? Buscar força em Deus, e o Espírito Santo nos dá isso. É isso, o espírito do conhecimento. Está vendo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? E continua aqui, né? E o espírito do temor do Senhor. Olha aí, ó. Temer a Deus. Quer dizer, temor o quê? Não é ter medo de Deus. Não. Mas é ter consideração pela palavra de Deus. Entendeu? É você saber que ali tem um conselho, tem um entendimento, tem um conhecimento, tem sabedoria da parte de Deus, que é fundamental, que é de suma importância para a gente poder viver uma vida aqui, amém? Que agrade a Deus e que nos dê a possibilidade, amém, de uma herança eterna. Irmãos, Jesus veio ao mundo com um só propósito, para nos dar apenas uma dádiva, que é a dádiva suprema. Ou seja, a vida eterna. Essa é a maior importância. Nós não estamos aqui para que, por meio do Evangelho, venhamos ficar ricos. Não. Ou ter algum bem material, ou vir buscar apenas uma cura de um corpo, de uma doença, alguma coisa desse tipo. Não. Nossa maior dádiva, o que tem de mais importante para nós, o que nós temos buscado em todos os sentidos, amém, é realmente se achar digno, amém, da vida eterna. E como que a gente faz isso? Através de Jesus. Amém? Ele fez o caminho, preparou o caminho. Nós temos que andar no caminho, obedecer a Jesus, amém? E caminhar em vitória. Então, a maneira pela qual a gente vai deixar isso prático nessa terra, de modo que as pessoas que não compreendem a igreja, não têm entendimento, porque não abre o coração para a Bíblia, possa de fato entender tal e tal pessoa é diferente. Tem um comportamento diferente, tem uma atitude diferente, é honesto, é justo, é verdadeiro. E assim então eles vão entender realmente esse povo é um povo diferente, ou seja, separado, que a Bíblia diz santo. Então entenda aí, o termo santo não é que a gente tem ali as linhas de anjo, nada disso. É que nós fomos separados, amém, para dedicar uma vida de obediência, não é isso? A palavra de Deus, né? E aquilo que a gente sabe que é importante, não é isso? No versículo 5 ainda vai dizer assim, ó, da parte de Jesus Cristo. Por quê? Aí vai continuar aqui, ó, a fiel testemunha. Olha que interessante, porque é da parte de Jesus, amém? E por que é fiel testemunha? Porque a palavra testemunha no grego quer dizer mártir, martírio. Esse é o testemunho. Se você for colocar aqui, literalmente aqui o que ele quer dizer aqui, o texto, quer dizer aqui que a testemunha tem que estar preparada para o martírio.
preparada para ir ao matadouro, como Jesus foi. O tema aqui é esse. Ele foi o primeiro mártir. E através da morte vicária dele, o texto vai nos ensinar aqui, que o portal do céu foi aberto. Entendeu? Há uma porta aberta agora para a qual nós podemos entrar. Porque Jesus abriu essa porta, Ele é a própria porta. Então Ele é a fiel testemunha. Sobre Ele, amém, existe toda e qualquer e única possibilidade, amém, de você passar pela porta. Porque quem entra por trás, pela janela, em algum outro lugar, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta, realmente, né, ele diz lá o texto, né? Eu sou a porta e vocês são as ovelhas. Não é isso? Então aqui, o termo fiel testemunha é exatamente isso. Mártir. Irmão, se você for ler os fatos, né, nos livros da história da igreja, século I, século II, quanto martírio, quanta morte, que sucederam a morte de Jesus, sucederam a morte dos apóstolos e todos aqueles que eram seguidores. Amém? Isso é muito importante você entender. Amém? E você está pronto, amém, para ser realmente testemunha. Não é isso? Testemunha em vida física. E se o caso for, amém, tiver que morrer, deve estar pronto e preparado para ser mártir. Amém? Porque assim Jesus ensina para nós. E continua ainda mais aqui, ó. O primogênito dos mortos. Por quê? Porque como ele foi o primeiro a morrer, ele abriu a porta. O primogênito dos mortos, amém? Então ele morreu. O texto diz que ele morreu. Quando Jesus morre, fisicamente falando, de forma física, amém? Satanás e os seus demônios acreditam ter vencido e cumprido um propósito que era do inimigo mesmo, levar, né, isso, os homens daquela época a matarem Jesus. E mataram o Sinédrio, aquela cúpula toda ali, aquele grupo de pessoas que maquinaram tudo, levaram ele à morte, e ele realmente morreu. Mas quando fala que ele é primogênito dos mortos, amém? É que, irmãos, a morte não o deteve. Ele volta à vida ao terceiro dia para não morrer mais. Entendeu? E levou sobre si, amém, a morte. Então a morte não tem mais poder sobre nós. Então ele abriu um portal, ele é o primogênito dos mortos. Amém? Porque também nós vamos ter que morrer. A Bíblia vai dizer aqui, lá no capítulo 13, vamos chegar lá depois, vamos enfatizar mais isso, mas fala lá que Deus vai permitir que os fiéis sejam entregues à besta, ao falso profeta e ao anticristo. Eu creio que esta ordem vai permitir que sejam entregues para serem mortos. Está lá o texto. Porque, amém, só após a nossa morte aqui, o martírio, nós somos testemunhas, é que vamos poder receber um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, amém? E vamos nos ajuntar aos nossos irmãos que já estão lá, porque o texto vai dizer lá também, que João pergunta, quem são esses que estão aí, debaixo do altar? E lá ele responde, né? São as almas dos que vieram dos martírios, dos que foram martirizados, e que estão aqui, amém, aguardando que se complete o número dos conservos, amém, para que tudo se cumpra. Então ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Amém? Ou seja, ele tem sobre ele todo o poder. Está sobre ele. Aquele que nos ama, não é isso? Porque o texto fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está vendo? Tudo aquilo que nos levava ao abismo, à perdição, que era o pecado em nós residente, pelo sangue dele, amém? Primeiro pelo amor dele,
Segundo, pelo sangue derramado, que é prova verdadeira de amor. Não é isso? E terceiro, a libertação dos nossos pecados, que nos dá a condição, então, amém, de nós adentrarmos. O texto fala, né, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando a nós agora acesso, de poder então agora sim ter uma comunhão com Deus plena, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Está vendo? Então ele tem sobre Ele toda a glória, todo o poder, todo o domínio. Amém? Então, irmãos, quando Satanás, quando os principados, as potestades tentarem nos acusar, e até verem realmente às vezes, razão para isso, porque nós somos errantes mesmo, Deus, na pessoa do Filho, não olha para nós para ver em nós atributos, porque não há em nós atributos. Ele olha para Jesus e mostra Jesus, fala, Ele pagou o preço, Ele amou, Ele derramou sangue, Ele remiu os pecados. Então nós estamos em plena condição, verdade é, se ficarmos firmes na palavra, amém, de caminharmos em vitória, porque este é o propósito que Deus preparou para que possamos ter essa condição, amém, isso é muito importante, amém, para a nossa caminhada com o Senhor, amém, vamos seguir em frente aqui, amém, o versículo 7 diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, o Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, aqui tem um estudo tão importante ainda aqui dentro desse pensamento, que é inevitável a gente ter que meditar aqui e ler alguns textos aqui que são de suma importância para que a gente possa ter a compreensão clara do que ele quer ensinar aqui. Olha o que ele vai dizer aqui, eis que vem com as nuvens. Vamos ler aqui alguns textos para a gente poder entender. Eu queria ler com você em cima dessa base aqui, depois eu quero voltar aqui para poder fazer o fechamento dessa reflexão, no versículo 7. Ele faz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Veja bem que o texto diz aqui, amém, que ele vem, e quando ele vir, todo olho o verá. Todos os verão. Até mesmo aquele que os transpassaram. Irmãos, olha como isso é forte. Porque quem traspassou Jesus não estava na cruz, e até mesmo antes, foram aqueles soldados romanos que furou ele com a lança. E quando furou, saiu só água do lado dele. Transpassou ele. E transpassou também na mão quando furou com o prego. Aqui o texto fala que até mesmo esses e todos os outros vão ver esse fato. E vai se cumprir. E o mais forte e importante é que esse fato citado aqui e mostrado aqui por João na revelação do Apocalipse, ele foi dito em vários textos ao decorrer da Bíblia, com ênfase até no Novo Testamento, na pessoa do próprio Jesus. Jesus vivo e já falando disso aqui. Vamos ler algum texto para a gente entender direitinho como que isso vai se desenvolver, porque é importante. Lá em Mateus capítulo 24, amém? Do 29 ao 31, diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento
e os poderes dos céus serão abalados. Veja bem que o texto vai dizer aqui, logo em seguida a tribulação. Então veja bem, pontua isso aí. O que vai acontecer aqui é após o período de tribulação. Vamos continuar andando ainda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja bem, vamos pontuar. Após a tribulação, aparecerá o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra o verão. 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha os eventos como acontecem aqui, que é um evento só, que é uma coisa só que define, amém, na segunda vinda de Jesus, e não tem, e ali se encerra. Não tem vinda secreta, não tem vinda oculta, nada disso, irmão. Ele veio a primeira vez, vai se cumprir toda a trajetória histórica, ou seja, tribulação que já existe hoje, perseguição que já existe hoje, mas que não é planificada. Há em alguns pontos, isso é verdade, mas em outros pontos ainda não há. O texto vai dizer aqui que vai ser de uma forma geral. Após todo esse acontecimento, aí sim a Bíblia diz, logo em seguida a tribulação, aí aparecerá o sinal do Filho do Homem. E ao aparecer o sinal, ele vai mandar o quê? No versículo 31, enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma extremidade dos céus. Então você entende que é um evento só, que vai acontecer quando? Quando ele vir na sua segunda vinda. Vamos seguir em frente, Eu quero ler com você mais alguns textos aqui. Atos capítulo de número 1, o versículo 9 ao 11 vai dizer assim, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Vamos detalhar aqui. Jesus falou aquelas palavras, ele ainda está estando vivo, no sermão lá em Mateus, que nós acabamos de ler, entendeu? Jesus de fato morre, ressuscita, anda ainda 40 dias na terra, com os apóstolos, com os discípulos, não é isso? Come com eles, está na praia com eles, estão num momento ali, de repente está falando a eles, o texto está aqui, de repente ele está falando com seus discípulos, seus seguidores, ele começa a ser elevado numa nuvem aos céus, subindo, entendeu? Ele está indo para o lugar de onde ele veio primeiro. Vamos seguir aqui a leitura. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Interessante. Versículo de número 10. Acontecendo este fato, Jesus subindo, eles estão olhando. E ao estar olhando, eles começam a ficar perplexos, assustados, atemorizados, porque ele está subindo numa nuvem. Aí aparece 2 varões, não é isso? E aí ele conversa com eles, não é isso? E diz assim, o versículo 11, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Está vendo aqui? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, que o que está subindo aí, lá no século I, e vocês estão vendo ele subir, depois de morto e ressurreto, e ainda andando com vocês com um corpo diferenciado, que é o corpo que a igreja vai ter na glória, porque ele abriu o portal, porque ele é o primogênito, ele é a fiel testemunha. Esse mesmo corpo que está subindo
glorificado, está à direita de Deus Pai e é o nosso Paracletos advogando nossa causa aqui na terra, porque Ele é o nosso advogado fiel, o texto vai dizer aqui que Ele vai voltar. Sua segunda vinda, de uma vez por todas. E quando voltar após a tribulação daqueles dias, amém, que compõe um período de tempo, até chegar o dia, Ele vem, entendeu? Reúne os seus e fecha o cerco da história desse mundo físico, para então, né, vir uma nova configuração, amém, onde, né, nós entendemos que é o novo céu e a nova terra, segundo Apocalipse, nós vamos chegar lá mais para frente, amém, é onde ele termina toda a trajetória, amém, aqui na terra e por fim na sua igreja glorificada, amém, o que nós estamos agora estudando, amém, em nome de Jesus. Eu quero ainda ler com vocês mais alguns textos ainda sobre esse pensamento, amém. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50, ainda nesse pensamento do versículo 7 de Apocalipse, né? Lá em 1 Coríntios 15, 50, vai dizer assim, ó: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Detalhe aqui, o corpo que nós temos aqui, ele fica aqui mesmo, amém? Porque do pó fosse tomado, para o pó voltará, ele fica aqui, esse corpo não sobe, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Como você entende isso? Porque Jesus, irmão, tendo um corpo físico, Ele também morreu e ficou aqui, com todos os pecados. Que pecado dele? Não, de modo algum. Mas o pecado da humanidade que Ele levou sobre Ele. Então, quando Ele morre, é na morte que Ele vence. Entendeu? E recebe um corpo de glória. Como também aqui, ele vai dizer aqui, ó, isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que interessante, olha que lindo. Vai chegar a trajetória final da história, amém? E quando chegar lá, vão ter pessoas vivas da igreja. Essa geração atual pode ser que não chegue lá, a gente não sabe, a gente não é senhor do tempo, só Deus é. Mas é fato que vai chegar uma geração daquela época. Quanto tempo daqui para frente? Não sei. Mas vai acontecer. Quando acontecer, né, o levantar do anticristo, né, ele se assentar no trono como se fosse o próprio Deus, ele se levantar contra todas as nações, ele se levantar contra tudo que diz respeito a Deus, contra a igreja, que vai acontecer segundo o texto, amém? Vai ter uma geração naquela época, que é a igreja, que vai estar aqui. E quando a geração estiver aqui, não tiver morrido e o céu rasgar, essa geração que vai estar viva, irmão, ela vai ser transformada. É o que o texto ensina. Os que estiverem vivos na época de Jesus voltar, vai ser transformado. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, no último dia, naquele grande dia, no dia em que Apocalipse, na revelação dada a João, nos ensina. Não é isso? Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal revista de imortalidade. Está vendo o que ele vai dizer aqui? Este corpo mortal tem que dar lugar, irmão, a um corpo imortal, como o corpo de Jesus, após a sua ressurreição. Porque ele é o primogênito da família. Então ele gera muitos irmãos, ele gera a família de Deus, ele gera um reino de sacerdotes, amém? Um reino de Deus, que é o reino que ele implantou aqui
Quando veio, ele já implantou. Não está planificado porque não cumpriu ainda todo o propósito de Deus nesta terra, vai se cumprir. Amém? Mas quando se cumprir, irmãos, amém? Todos que são do Senhor, amém? Tem a promessa sobre eles da vida eterna e de receber um corpo glorificado. Amém? Portanto, vale muito a pena a gente ficar, amém, firme no propósito do Senhor. Amém? Eu quero ler um último texto ainda em cima desse pensamento aqui, do versículo 7, que está lá, né, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Está vendo? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também em sua companhia trará a vida a todos os que dormem. É a ressurreição. Entendeu? Deus em Jesus vai fazer isso. É isso? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele, com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Olha que lindo. Então ele vai falar à igreja assim, olha, nós estamos caminhando, nós temos Jesus referência, nós obedecemos os mandamentos dele, a palavra dele. Ele tem a promessa de que nós vamos seguir a trajetória dele, ele vai ressuscitar. Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, né? Então vocês devem fazer o quê? Consolar uns aos outros com essas palavras. Que palavras? De vida eterna, de ressurreição, de glorificação, de novo céu e nova terra. Isso que me consola e te consola. Você fica preso aqui, desapega, meu irmão. Fica preso aqui com esse sistema, com o reinado da mentira, da corrupção, do roubo, da politicagem, que é esse mundo aqui, da injustiça. Os ricos predominam sobre os pobres e subjugam. Isso aqui, não. Mas ele deu uma palavra de consolo para nós. Console um ao outro assim, você vai subir, você vai reinar com Cristo, você é família de Deus, você é povo do Senhor. Jesus te guarda, te protege, Ele está com você, Ele te ama. Pratique a justiça, o que é certo, o que é correto, seja honesto, porque isso é que vai nos levar, amém, à eternidade. Essa é a palavra que Paulo ensina aqui os de Tessalônica a se consolarem, e passaram os anos, né? Século I aqui. Hoje nós temos no século 21 e a palavra é a mesma. Console uns aos outros com estas palavras, de que Ele virá, de que Ele subiu na nuvem, e todos viram naquela época, de que os varões, né, os anjos disseram: esse mesmo que está subindo virá para estar com vocês. Então ele vai dizer aqui: e a gente vai se encontrar com Ele nas nuvens, e estaremos com Ele para todos sempre. Console um ao outro com essas palavras. Amém? Último texto para a gente fechar essa mensagem, para que você entenda bem que a questão aqui, irmãos, envolve uma coisa só. Amém? E que Jesus veio uma vez, vai vir uma segunda e última, amém? E encerrar toda a trajetória, amém? Do propósito divino, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para terminar essa mensagem, quero ler com você agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Vou parar aqui e explicar. Ele fala assim, meus irmãos, não se remova do seu entendimento, não fique perturbado e nem ache que você pode acelerar as coisas e antecipar as coisas, porque é uma ordem de acontecimento. Ele fala aqui, primeiro, tem que vir a apostasia. Essa já veio, já está aqui. Muitos se apostatando da fé. O que é apostatar? É se afastar. A palavra apostasia no original quer dizer afastamento. São pessoas que vão se afastando. Isso é apostasia, é frieza. O que mais é apostasia? Além de se afastar, amém, por não se manter firme na fé. Também tem um afastamento de engano, de pessoas que se afastam da verdade, amém, e seguem falsas verdades, doutrinas de homens. Evangelho da prosperidade, que só fala de dinheiro, de bem material, enfatiza isso, estão se afastando da verdade. Porque não foi isso que Jesus falou. É apostasia. Pessoas que só procuram a igreja porque estão à procura de uma cura de uma doença. Estão se afastando da verdade. Amém? Porque Jesus não enfatizou nenhuma cura física, embora tenha curado. E nós cremos nisso. Mas não vivemos por isso. Porque muitos buscam a cura e depois deixam a fé. Não estou julgando ninguém aqui, nem quero julgar, mas é a minha intenção. Eu estou ensinando a igreja que nós não devemos buscar a Jesus por bem material, nem por cura física. Porque isso é uma forma de você se afastar da verdade. Deus quer que a gente busque Ele pelaquilo que Ele é, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele abriu o portal do céu. Então, irmãos, a apostasia, ela já existe. Mas tem um elemento aqui, irmão, que você tem que entender bem. Muito importante aqui. Ele fala aqui, ó. E se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então você pode com certeza afirmar agora que Jesus não vem amanhã. Com certeza. Mas por que você pode dizer isso, pastor? Porque você já está vendo aí o filho da perdição, o iníquo? Está vendo aí ele sentado num trono, como se fosse Deus? Está vendo ele reinando? Você já vê um reino mundial, um homem que reina mundialmente, um iníquo, como o texto diz aqui, que ele tem que se manifestar primeiro? E enquanto ele não se manifestar, não se cumpre o texto. Então você pode com certeza ter aqui uma referência, aqui Paulo está dando uma referência para a igreja, que nós devemos manter firme na fé. E que a apostasia está aí. Cuide para que você não entre na apostasia. Mas fique alerta, porque os dias têm que revelar o anticristo. Ele tem que se levantar. Ele tem que se opor à igreja de forma plena. Ele tem que perseguir a igreja de forma plena. Ele tem que até mesmo matar os cristãos, como diz em Apocalipse 13. Para que aí você entenda. Aí você pode... Jesus está nas portas. Então nós podemos ter certeza que quando isso acontecer, aí Jesus vem. Por isso que a igreja, irmão, passa pela tribulação. A igreja vai passar esse período. Embora muitos não creem nisso, eu creio que isso vai acontecer. E que a igreja tem que estar preparada para ser fiel testemunha, para ser martirizada, porque é o que o texto diz. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse 13, você vai ver que vai dizer sim, que Deus permite que os seus sejam entregues a Satanás, a besta e falso profeta. Então ele vem, entendeu? E coloca fim na história. Amém? Ele vem com seus anjos, reúne os seus, amém? E coloca fim em toda a trajetória. O que o texto diz é isso. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Está vendo? Então, o que é o que detém? Simplesmente o cumprimento do propósito que está nas mãos de Deus. Simplesmente isso. Isso que detém, porque não chegou o tempo ainda. O tempo, só Deus sabe. Amém? Deus é Senhor do tempo, que o tempo vai se cumprir. Amém? Há quem diga aqui que é, amém, atirado do Espírito Santo da terra, mas não é, não pode ser, irmão. Por que não pode ser? Porque a Bíblia diz que na tribulação, na grande tribulação, vai haver conversão. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, como que vai convencer? Então ele vai estar aqui ainda com a igreja. A igreja vai continuar firme aqui e vai estar firme até pronta para morrer, como Jesus morreu. E após a morte, amém, o corpo físico sai, não é isso? Através do martírio, e nós recebemos na glória um novo corpo. Amém? E nunca mais vamos lembrar do que é isso aqui. Do que é esse sistema mundano, do que é esse mundo físico, do que é o roubo, a injustiça, a maldade, a corrupção e tudo que esse mundo desenvolve por não se sujeitar aos ensinamentos da palavra, por não obedecer à palavra de Deus. Paulo diz aqui, consolem-se uns dos outros com essas palavras, se conforte com ela, porque assim será. Eu vou terminar a leitura em Apocalipse aqui, que diz assim, e ele vem com as nuvens, como nós falamos, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu termino aqui dizendo, ele é o Alfa, o início, ele é o Ômega. Está tudo nas mãos dele. Todo o propósito vai se cumprir. Amém? E vai se cumprir de forma plena, porque ele é o Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você possa ouvir essa mensagem, você possa compartilhar essa mensagem, porque é uma mensagem da parte de Deus, é uma mensagem bíblica. Amém? Embora possa contrariar alguns segmentos, amém? Mas nós temos que pregar a palavra, amém? Daquilo que ela de fato nos ensina. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém?